E aí, gente boa, beleza? Eu, o professor Maicon, novamente para mais uma aula de língua portuguesa. Estou aqui. Ficou um pouco estranha a minha construção, mas deu para entender. A aula de hoje é referente ao dia 28 de junho de 2021. Recursos estilísticos, figuras de linguagem, capítulo 17, páginas 174 a 187. Nós na aula passada já estudamos as figuras sonoras onomatopeia, a literação, a assonância, paronomásia e só. Hoje nós iremos estudar as figuras de palavras metonímia, que se subdivide em antonomásia, sinédoque, depois comparação, metáfora, catacrese e, por último, sinestesia. São 5 figuras de linguagem, considerando que metonímia se subdivide em mais 2, então a aula ficou bastante extensa. Desde já eu já peço desculpa por essa aula meio extensa, mas vai ter que ser. Valeu? Vamos lá! Agora, figuras de palavras. Figuras de palavra. Que horrível, que horror. Vamos lá. Quando usamos uma palavra em contexto pouco esperado, ela pode adquirir um novo sentido. Alguns deslocamentos de contexto são tão frequentes na língua que passaram a ser reconhecidos como recursos de estilo chamados figuras de palavras. E é isso que a gente vai ver agora. A metonímia. A metonímia, ela ocorre quando uma palavra é utilizada no lugar de outra para designar algo que mantém uma relação de proximidade, contiguidade com o referente da palavra substituída. Observe a imagem para vocês terem uma noção melhor do que nós estamos falando. Olha só. O garotinho aqui da tirinha, ele não está loiro, mas normalmente ele é loiro, viu, no desenho? Nossa, não tem valor nenhum que eu falei aqui, né? Nossa, qual a diferença desse ser loiro ou não? Enfim, o garotinho aí, o primeiro garotinho, ele disse assim, ó: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Questionou por fim. E aí na segunda tirinha e a tirinha final, o menininho sai dizendo assim, ó: o meu pai só tem uma cabeça de boi, mas ela tá inteirinha. Olha só. No primeiro quadrinho, o garoto falou assim, ó, 800 cabeças de gado. Cara, o pai dele, vocês vão entender o quê? Vocês vão entender que o pai dele tem literalmente 800 cabeças de gado ou ele tem literalmente 800 bois? Claro que ele tem 800 bois, ele não vai colecionar suas cabeças. Não faz sentido. Então, o que houve aí foi uma figura de linguagem, conhecida como figura de palavra, metonímia. A metonímia ocorre quando você substitui uma palavra por outra, que mantém uma relação de proximidade, contiguidade. Beleza? Neste caso aqui, se substituiu a parte pelo todo. Substituiu a parte pelo todo e aí manteve essa relação de proximidade. Beleza? Isso foi uma metonímia. Vamos ver outros exemplos agora? Alex é bom de copo. Meus colegas, o que vocês entenderam? Que o Alex é bom com copo? Ele faz malabarismo com copo? Ou ele é bom de chutar o copo? Ou de pegar o copo? Ele sabe pegar o copo muito bem? Não, lógico que não. Houve aí uma troca de continente pelo conteúdo. O copo que contém a água pela água, por exemplo, ou refrigerante ou suco. Enfim, houve-se aí essa troca. E aí nós tivemos uma troca conhecida como metonímia, continente pelo conteúdo. Já no segundo exemplo que eu botei aí, ó, eu botei assim, ó, pronto, já passei o Rexona, não estou mais fedendo. Essa parte do não estou mais fedendo não existe, é só para engraçar as coisas. Engraçar, nossa, horrível. Ignore o que eu falei, vamos continuar aqui, ó, pronto, já passei o Rexona. Galera, o que eu quis dizer com já passei o Rexona? Eu já passei o Rexona? Eu passei ele na loja? Eu passei ele debaixo do braço, na axila? Eu não passei o Rexona, eu passei o produto, eu passei o desodorante aerosol. Houve aí então uma troca de marca pelo produto. Sacaram aí? Rexona marca, produto, desodorante aerosol. Eu troquei o produto pela marca. E quando isso ocorre, é a metonímia também. Isso também é uma metonímia. Sacaram o que é uma metonímia? Ela ocorre quando há uma troca de uma palavra por outra, mantendo uma relação de proximidade, contiguidade. O Rexona tem uma relação profunda com desodorantes aerosol. Da mesma forma que o copo tem uma relação única com os líquidos. Você não vai beber um líquido sem passar pelo copo, a menos que você beba no gargalo da garrafa. Isso é feio, não faça isso. Vamos continuar. A metonímia ainda apresenta
Dentro da metonímia, outra figura de linguagem, conhecida como antonomásia, pode ser entendida como um tipo de metonímia que consiste na identificação de uma pessoa não por seu nome, mas por uma característica ou atributo que distingue dos demais. Galera, nada mais é do que os famosos apelidinhos que as crianças dão nas outras pessoas. Por exemplo, quando apelidamos colegas por suas características físicas. Veja, eu, quando trabalhava no povoado de Itanzinho, recebi o apelido carinhoso de professor Pescocinho. Por que será? Enfim, pescocinho é um apelido criado com base numa característica física minha, meu pescoço alongado. Com certeza já observaram que eu tenho um pescoço um pouquinho grande, atípico em relação à sociedade. Todo mundo tem um pescoço típico assim, padrãozinho, não tão grande quanto o meu. Meu pescoço não é grande, isso aí é bullying. Eu sou doido, ignorem. Enfim, a antonomásia ocorre quando nós criamos apelidos para os colegas, não chamando ele pelos nomes, mas sim por atributos dele ou características. Finjam que eu não tossi. E eu não estou gripado, é só uma tossezinha de irritação na garganta. Bem, ainda na metonímia nós conseguimos encontrar outra figura de linguagem criada a partir da metonímia, que é outro tipo de metonímia, é a sinédoque. Sinédoque. Beleza? Ela ocorre quando há a substituição de uma palavra por outra que sofre no contexto uma redução ou ampliação do seu sentido básico. Professor, não estou entendendo, não entendi isso aí não, isso é loucura. Não, relaxa, veja. Veja o exemplo. Para uma vida digna, compre o pão com o seu suor. Comprar o pão com o meu suor. Eu vou literalmente chegar lá na padaria todo suado e vou entregar o meu suor para o padeiro me dar o pão? Não, não faz o menor sentido. O que você entende? Que eu vou comprar o pão, o alimento que me alimenta com o meu suor. Meu suor significa o quê? Meu trabalho. Entenderam? Houve aí uma relação de proximidade, continuidade, mas com um sentido ampliado. O pão teve o seu sentido ampliado. Ele manteve aquela relação de proximidade com um sentido ainda por cima ampliado. Ele passou a ser alimento, não somente o pão, mas alimento. E o suor não é somente o suor, não é só o resultado do meu trabalho, do meu esforço físico. Ele representa o meu trabalho. Ele teve seu significado ampliado. Então, nesse contexto, a palavra pão refere-se a alimento e suor a trabalho, tendo assim os seus sentidos ampliados. Beleza? Terminamos então a metonímia. Metonímia é suave, não é não? Eu acho ela bem suave. Espero que vocês também achem bem suave. Todavia, eu vou deixar uns vídeos aí na descrição para facilitar de outros professores que provavelmente são mais experientes do que eu e que com certeza conseguirão explicar melhor do que eu para vocês. Mas enfim, vamos para a próxima figura de palavra. Comparação. Bom, comparação não tem muito nem o que dizer. Ela em si já define tudo. A comparação, ou símile, ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de termos específicos. Quais termos são esses? Como, feito, tal qual, assim como, tal, e todo o demais conjunto. Observem a tirinha aí para vocês entenderem um pouquinho melhor do que nós estamos falando. Tirinha bem bacana, inclusive, está no livro. No primeiro quadrinho nós temos aí uma namorada histérica. Nada contra vocês, garotas. Namorada histérica, né, nesse caso aqui. E diz assim pro namorado dela: acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regado e bem cuidado, ele murcha e morre. E nós, homens, e o Armando, como todo homem, naturalmente... Hã? Tipo assim, não entendi o que você está falando, sua doida. E aí, para explicar melhor, né, que inclusive a comparação é uma figura de linguagem utilizada para explicar as coisas. É a melhor figura de linguagem para explicar. Tem também a metáfora, mas a metáfora requer muito pensamento para explicar. A gente vai estudar ela ainda hoje. Vamos continuando aqui, ó, no segundo quadrinho. O amor, ela completou assim, ó, para o Armando entender, né? O amor é como o motor do carro. Perdão, o amor é como o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar bem da mecânica, uma hora ele não funciona mais. E aí, né, o Armando entendeu, porque de carro o Armando entende. Então, o que aconteceu aí?
A namorada do Armando, ela utilizou a comparação, ou símile, para comparar dois elementos de universos diferentes. No primeiro, ela comparou o amor com uma flor. E neste caso, por o Armando nem entender de amor e nem entender de flores, ele não entendeu o que ela queria dizer. Aí, para isso, ela foi e recorreu a outra comparação. Mas dessa vez comparou o amor, que o Armando não compreende, com o motor do carro, que o Armando compreende, é o universo dele, que faz parte do universo dele, ele entende disso. E aí, quando ela fez essa comparação, ele entendeu que ela queria atenção. Que se ele não desse atenção constante para ela, o amor que ela sente por ele iria morrer. E aí, por isso, ele fala sorridente: ah, entendi! Ficou bem sem graça assim no final, né? Bem triste. Nossa, faz o homem parecer um burro. Eu não culpo os homens por não entenderem de flores. Brincadeira, galera. Eu até gosto de flores. Vamos lá. Próxima figura. Aliás, próxima figura não. Espero que vocês tenham entendido. Vocês entenderam? Não? Sim? Não consigo escutar vocês. Falem. Vocês não vão falar porque não estão escutando. Mas, se ficarem em dúvida, deixem suas dúvidas nos comentários desta aula, porque eu vou lá responder com muito prazer, meus colegas. Beleza? Vamos lá. A metáfora. A metáfora, a mais conhecida das figuras de palavra, baseia-se na transferência de palavra. Transferência, entre parênteses, a palavra grega, metáfora, significa transporte. Transferência, transporte, sacaram? De um termo para um contexto de significação que não lhe é próprio. Então, você vai aplicar uma palavra dentro de um contexto que normalmente ela não é aplicável, que ela não pode ser empregada normalmente, para criar metáforas. As metáforas são criadas por meio de processos de comparação, símile. Portanto, a comparação está na base da formação da metáfora. Mas observem, nem toda comparação é metáfora, e as comparações não são metáforas. A comparação ela está na base do processo para a criação da metáfora, mas para que seja uma metáfora, esta palavra tem que ser empregada num contexto que não lhe é próprio. Se não for assim, não é metáfora. Beleza? Vamos ver o exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor do que nós estamos falando. Manchete. Saúde. Prédios doentes. Ar-condicionado sem manutenção. Poeira. Goteiras e infiltrações. Atenção aos sintomas, pois nesse mal, quem sente as dores é você. Galera, olha só. Prédios doentes. Galera, prédio fica doente? Não! E pelo próprio contexto você percebe que a doença do prédio, na realidade, é a sua falta de manutenção. Você consegue perceber isso. Nesse exemplo, a caracterização do edifício como doente, com problemas de manutenção, é feito por meio de uma metáfora. A gente pega o adjetivo doente e põe ele num contexto totalmente inesperado, um contexto que não é próprio dele. Prédios não ficam doentes, pessoas ficam doentes. Por isso, nós fizemos aí uma comparação na qual existe a metáfora. Sacaram? Então, a metáfora ela é feita quando você pega uma palavra e aplica ela, emprega ela num contexto que não é próprio dela, que não faz sentido. Aí você cria a metáfora. Sacaram? De boa? Suave na nave? De bem com o Enem? Então, vamos para a próxima. Continuando, galerinha, sem deixar a peteca cair no chão. Vamos lá. A catacrese. A catacrese, ela ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, utiliza-se outra a partir de uma semelhança conceitual. Ou seja, que tem uma certa semelhança com o objeto que você quer nomear. Com objetos sem nome que você quer nomear. Enfim, você vai usar a catacrese para nomear objetos sem nome, utilizando palavras já existentes que têm uma certa semelhança. Observem o exemplo aí para vocês terem uma noção maior do que nós estamos falando. Na tirinha os pescoçudos, nossa, tirando os pescoçudos, estão bulinando o meu nome, velho. Não pode, velho. Estão bulinando comigo, estão me bulinando. Vamos continuar, vamos esquecer isso aí. Eu não tô dando nada pra esse bullying, não. Beleza, olha só. Plano. Nossa, que horrível. Planos cretinos dos meus amigos para 2002.
da Tayla. Vamos ver o plano da Tayla. O plano da Tayla é arrumar todos os CDs em ordem alfabética. Nossa, isso aí, né, em 2002 dava um trabalho, porque todas as músicas que nós tínhamos eram em CDs. Agora já os planos da Nicolette. Nossa, Nicolette, caramba. Opa, xingamento, perdão. Eu vou ver se eu deleto esse xingamento aí. Enfim, planos da Nicolette. Quebrar o bracinho da tampinha da caneta. Bracinho da tampinha da caneta. Olha só. Galera, como se chama a parte da caneta que se projeta para baixo a partir da tampa? A tampa que, aliás, nós muito conhecemos como bocal da caneta também. Mas é tampa. Enfim, como se chama? Olha, tem gente que chama de perninha, tem gente que chama de bracinho. Enfim, não é o nome dessa parte do objeto. Mas nós nomeamos ela a partir de uma catacrese que tem uma certa semelhança conceitual. Parece um bracinho ou uma perninha. Por isso nós chamamos assim, bracinho, perninha. Quando nós fazemos esse tipo de nomeação de objeto, nós estamos criando a figura de linguagem conhecida como catacrese. Beleza? Simples a catacrese, né? Suave na nave, catacrese. Agora, olha só, muitos casos de catacrese já estão integrados à língua, porque são comumente usados pelos falantes, que nem se dão mais conta dos mecanismos semânticos que deram origem a essas soluções, que nós acabamos de falar desse mecanismo semântico, a catacrese. São exemplos, ó, pé da mesa. Pé da mesa é uma catacrese. Embarcar em avião. Quem embarca, embarca em barco. Beleza? Quem embarca, embarca, embarca em barco. Nossa, dá até difícil de falar às vezes. Mas enfim, por não ter um verbo para definir a ação de entrar no avião, nós chamamos de embarcar em avião. E isso é uma catacrese. Quem embarca, embarca em barco. Dente de alho. Não tem um nome específico, por isso nós chamamos de dentinho de alho, dente de alho. Barriga de perna, nem conhecia essa, para ser sincero. Barriga de perna, nem sei o significado de barriga de perna. Bico da chaleira. Cara, quem tem bico é passarinho. Tranquilo? Quem tem bico é passarinho. Bico da chaleira é uma catacrese. É uma ausência de nomeação. Por isso, nós criamos a catacrese bico da chaleira para representar essa parte da chaleira. E todo o demais conjunto de coisinhas assim. Vocês vão perceber as catacreses normalmente no seu dia a dia. É uma figura de linguagem incrivelmente utilizada no dia a dia. E vocês vão observar isso o tempo todo, galera. Vamos agora para a nossa última figura de linguagem. A sinestesia. Ela ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, ou seja, o tato, a audição, a visão, sentidos. Sacaram? Ela pode ser vista como uma forma específica de metáfora, na qual são relacionados diferentes elementos sensoriais, por isso que é considerado assim uma metáfora, entendeu? Só que ela não é metáfora, é uma relação de diferentes sentidos sensoriais. E aí nós temos a sinestesia neste caso. Vamos ver um exemplo aqui para vocês entenderem do que nós estamos realmente falando. Observem. Adorável voz torta. Galera, quando eu falo voz, a voz é um sentido relacionado a quem escuta. Qual o sentido responsável por ouvir essa voz? A audição. A audição é o sentido relacionado à voz. Beleza? A audição. Qual o outro sentido que tem aí na frase também? Ó? Adorável voz torta. Torta. Quem percebe a superfície torta? Tem duas formas de perceber a superfície torta. Um é pela visão e a outra é pelo tato. Tato é tocar. Quem toca, sente. Então, você percebe uma superfície torta quando toca ou vê. Então, houve aí uma relação de dois sentidos. Dois sentidos dos órgãos humanos. Quando há essas relações entre sentidos, entre dois sentidos ou mais, ocorre a sinestesia. Beleza? A sinestesia ocorre pela associação de dois ou mais sentidos do corpo humano. Adorável voz torta. Inclusive, a adorável voz torta, que eu mencionei aí, é uma manchete da entrevista com Elza Soares. Essa manchete é utilizada para evocar no leitor uma característica da cantora brasileira conhecida por sua voz rouca, daí a voz torta. Ou como ela mesma costuma dizer, né? Ela tem uma corda vocal meio torta. Galera, por fim, nós finalizamos a nossa aula de hoje.
Bom, galera, por hoje é só. Graças a Deus acabou, depois de 19 minutos de gravação. Eu espero que vocês façam a atividade. Quinta-feira a gente volta aí com a correção da atividade. Beleza? Valeu, falou. Até quinta-feira.